Olá, irmãos. Estamos começando uma série de 4 aulas sobre o Ministério de Ensino. E nessa primeira aula nós vamos aprender um pouco de algumas noções, alguns conceitos introdutórios a respeito do Ministério de Ensino. Vamos fazer uma introdução ao Ministério de Ensino, principalmente através das Escrituras Sagradas. Nós vamos ver qual é a importância, quais são as características do Ministério de Ensino, vamos ver a relação do ensino com a grande comissão que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, entre outras coisas. A primeira coisa que eu quero tratar com os irmãos é a respeito da importância do Ministério de Ensino. Há alguns meses atrás, eu ministrando a palavra em um dos cultos de domingo, na época que nós ainda estávamos com os nossos cultos online, totalmente à distância, eu falei a respeito do ensino na igreja e uma das coisas que eu coloquei naquele dia é que o número de ocorrência que existe na Bíblia sobre o ensino vai mostrar para nós a importância que esse ministério tem nas Sagradas Escrituras. Toda vez que nós escrevemos um texto, compomos uma obra e há uma repetição de determinado termo, essa repetição vai nos mostrar qual é a importância que esse termo tem. Nas Escrituras Sagradas nós vamos ver, desde lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento, diversas referências a ensinar, a instruir, a instrução, ao ensino, e isso vai mostrar para a gente uma importância dessa área, desse ministério dentro das Sagradas Escrituras. Uma outra coisa que vai mostrar para a gente o quão importante é o ministério do ensino é o mandato divino, é a ordem que Deus dá de que se ensine. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, nós temos a seguinte orientação: houve um dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem a seus filhos. Então, Deus deu a orientação a Moisés de reunir o povo para ouvir as palavras do Senhor, para que Moisés ensinasse as palavras do Senhor para o povo. E temos também aí uma orientação de que esse povo também deveria ensinar as Escrituras para os seus filhos. Uma outra orientação que nós encontramos a esse respeito está em Deuteronômio também, capítulo 6, versículo 7, que fala assim: ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Deuteronômio é um livro em que Moisés escreve quando o povo estava prestes a entrar na Terra Prometida. O povo havia saído do Egito, havia peregrinado pelo deserto durante 40 anos e agora Deus estava orientando a Moisés a fazer uma recapitulação da lei para esse povo, para que esse povo não se esquecessem do que Deus fez a favor deles, de todo o livramento que o Senhor deu, de como Deus os tirou da terra do Egito, como Deus os guardou durante toda essa peregrinação no deserto, como Deus deu carne para eles, como Deus deu pão para eles no deserto, como Deus fez tudo para que eles pudessem chegarem sãos e salvos e herdarem a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. E nessa recapitulação da lei, a gente chega no capítulo 6, e Moisés fala o seguinte: escutem aqui, Israel, essas palavras que vocês estão ouvindo da minha parte, vocês vão ensinar com persistência a seus filhos, vão, em outras versões, inculcar aos seus filhos
vocês vão falar sobre elas quando vocês estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem, em todo o tempo vocês vão estar falando dessas escrituras e vão estar ensinando sobre elas para os seus filhos. Um outro texto também, Deuteronômio capítulo 4, versículo 14. Naquela ocasião o Senhor mandou-me ensinar decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Deus instruiu e ordenou a Moisés que ensinasse os decretos e as leis do Senhor para que esse povo cumprisse quando eles entrassem na terra que Deus havia prometido a ele. E uma grande ordem que o Senhor Jesus Cristo deixa para nós, que quando nós olhamos para essa ordem, nós olhamos do ponto de vista missionário, evangelístico, que não deixa de ser uma esfera desse grande mandato do Senhor Jesus Cristo, mas não é a única. Em Mateus 28:19, todos nós conhecemos, o Senhor diz para que os seus discípulos e ostensivamente nós fôssemos ao mundo, fôssemos e fizéssemos discípulos de todas as nações, que batizássemos esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que ensinássemos a esses discípulos guardar todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo havia dito, e dessa forma o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Já desde o Antigo Testamento nós vemos as Escrituras mostrando a estruturação do ministério de ensino. No Antigo Testamento nós vamos encontrar as escolas de profeta, que eram escolas onde os homens de Deus vocacionados pelo Senhor para o ministério profético, os discípulos dos profetas, eles eram treinados para exercer o seu ministério. Posteriormente, quando o povo é levado cativo, está longe da sua terra, longe do templo, e não tem como prestar culto ao Senhor no templo, fazer os seus sacrifícios nos locais onde eles haviam sido levados, eles criam sinagogas, que eram locais onde eles podiam se reunir para cultuar, para poder falar sobre a palavra do Senhor, ensinar e aprender a palavra do Senhor, ainda que não pudessem fazer sacrifícios por estarem longe do templo. E nas sinagogas começaram a surgir as escolas sinagogais, onde os meninos aprendiam, os meninos e as meninas aprendiam a lei do Senhor. Toda criança judia, toda criança israelita devia estudar as Escrituras Sagradas. Fazia parte da formação, da criação daquela criança, o estudo das Sagradas Escrituras. Um outro fator que vai mostrar para nós a importância do ministério de ensino é o exemplo divino. É o exemplo que o próprio Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, vai nos dar de ensino. Quando nós olhamos para o ministério do Senhor Jesus Cristo, geralmente nós damos uma ênfase aos milagres, aos sinais que ele realizava, mas nós vamos ver nos evangelhos uma ênfase muito grande nos ensinamentos de Jesus. Muitos dos ensinamentos de Jesus seguiam alguns dos seus milagres e vinham para explicar os conceitos do reino, os novos conceitos que Jesus Cristo estava trazendo. Muitas vezes os milagres eram uma simples introdução para o ensino do Senhor Jesus Cristo, outras vezes esses milagres serviam para reforçar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos ver uma ênfase muito grande no ministério de ensino de Jesus Cristo e em como as pessoas ficavam admiradas com a forma que ele ensinava. Mateus 7, 28 e 29 fala o seguinte: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. As pessoas ficavam admiradas com a forma que Jesus Cristo ensinava. Não era uma simples
transmissão de conhecimento, uma simples transmissão de informação, algo que nós achamos hoje em dia ser suficiente, mas era um ensino com autoridade, com uma autoridade que vinha do alto, direto do Pai, uma autoridade que vinha do próprio Deus encarnado que estava ensinando a eles ali naquele momento. A gente vai ver, além dessa passagem, diversas outras passagens. Os evangelhos vão mostrar que Jesus ia de lugar a lugar, de vilarejo a vilarejo, de cidade a cidade, de povoado a povoado, ensinando as Sagradas Escrituras. Ele é encontrado o tempo todo ensinando as Sagradas Escrituras. Um outro fator que vai mostrar a importância do ministério de ensino são os dons. O dom divino, o dom que o Senhor Jesus Cristo, o dom que o Espírito Santo concede para que pessoas que sejam agraciadas com esse dom possam ensinar, mas não simplesmente ensinar para transmitir conhecimento, mas ensinar para transformar vidas, ensinar para levar vidas ao encontro de Cristo, a levar vidas a cumprirem o mandamento do Senhor Jesus Cristo, a crescerem e se desenvolverem espiritualmente. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, a gente tem a seguinte orientação: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam em diversas línguas. Então, nós vemos aqui que Deus colocou na igreja, entre os mais variados dons, o dom de mestre. Pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para transmitirem o conhecimento da verdade das Sagradas Escrituras e conduzir o povo a praticar esses ensinamentos. Em Efésios capítulo 4, versículos de 8 a 15, nós temos as seguintes palavras: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que subiu, senão que também descerá, que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Desse texto, nós vamos tirar aqui algumas características importantes, algumas informações importantes sobre o dom que o Senhor concede para que homens vocacionados por Ele, homens escolhidos por Ele, levem e ensinem as Escrituras Sagradas e levem as pessoas a viverem de acordo com elas. A primeira coisa é a fonte desses dons, que está no versículo 8 de Efésios 4, quando diz que Deus, que Jesus Cristo, quando Ele subiu, Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A fonte desses dons é Deus, é Jesus Cristo. Como nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 12, é o Espírito Santo que distribui os dons.
sejam eles o dom de ensinar ou qualquer outro dom, é distribuído pelo Espírito Santo de acordo com a sua própria vontade, buscando um fim que seja proveitoso para toda a igreja, buscando a edificação de todo o corpo. O propósito desse dom nós podemos encontrar nos versículos de 12 a 15, que diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Spurgeon, em seu livreto intitulado O Chamado para o Ministério, ele conta sobre as pessoas que vinham estudar na instituição em que ele treinava, na sua escola de preparação de obreiros, onde ele treinava pessoas para assumirem o ministério da palavra, para serem preparados para o ministério da palavra. E antes dessas pessoas entrarem nesse seminário, nessa escola de preparação de obreiros, ele tinha uma entrevista com essas pessoas. E um dos fatores que levava a reprovação de alguns candidatos é esses candidatos chegarem sem conhecimento bíblico, esses candidatos chegarem sem ter uma noção da Bíblia e irem para lá para aprender a Bíblia, ou chegarem lá sem um posicionamento teológico. Ele entendia que esses homens precisavam chegar lá já tendo um posicionamento teológico. E é função da igreja preparar aquelas pessoas que são vocacionadas para que elas estejam aptas a manejar bem a palavra da verdade, para que elas estejam prontas para se posicionarem teologicamente a partir das Sagradas Escrituras. E nós vemos aqui em Efésios capítulo 4, essa orientação é uma orientação para a igreja. Paulo está dizendo que Deus colocou esses homens na igreja, para servirem à igreja. E é função da igreja preparar aqueles que são chamados ao ministério, para eles estarem prontos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Um dos propósitos desse dom é a edificação da igreja. Mas qual é o nível de edificação, de crescimento? Até que todos alcancemos a unidade da fé, todos crermos na mesma coisa, crermos juntos nas Escrituras Sagradas, no poder do Espírito Santo, na salvação oferecida por Deus e executada pelo Senhor Jesus Cristo e aplicada em nós pelo Espírito Santo, para que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou por qualquer vento de doutrina. Surgiu uma nova doutrina, um novo ensinamento. Opa, essa é a grande novidade, eu vou seguir essa novidade aqui. Não, agora surgiu essa daqui, é a grande revelação do momento, eu vou seguir essa revelação aqui. O ministério de ensino na igreja serve para evitar essas coisas, para que as pessoas amadureçam, creiam na palavra de Deus e não sejam jogadas, atraídos por qualquer ensinamento novo, qualquer grande novidade que apareça e que muitas vezes estão em desacordo com as Sagradas Escrituras. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescermos espiritualmente como o corpo de Cristo, para que nós cheguemos ao nível do cabeça desse corpo, Jesus Cristo. Algumas características do ministério de ensino. Primeiro, que é o ministério espiritual. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 14, ele vai falar o seguinte: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito,
interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As palavras das Escrituras Sagradas não nos são ensinadas pela sabedoria humana, mas são inspiradas, são ensinadas pelo Espírito Santo. Dessa forma, o ministério é um ministério espiritual. Quem ensina não está transmitindo o seu próprio conhecimento, aquilo que ele estudou e que ele foi capaz de adquirir de conhecimento no seminário, na escola dominical, em um curso de preparação de obreiro. Não, ele está ensinando as verdades do Senhor, reveladas e transmitidas pelo Espírito Santo de Deus através da vida daquele que dedica a sua vida ao ensinamento das Sagradas Escrituras. E Paulo continua: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. As coisas de Deus são coisas espirituais e só tem como se compreender as coisas espirituais através do discernimento que vem do Espírito Santo de Deus. Só assim nós seremos capazes de compreender as coisas de Deus. Só assim, só cheios do Espírito Santo na nossa vida, que nós que somos chamados para ensinar as Escrituras a outras pessoas, vamos ser capazes de transmitir aquilo que o Senhor queria ensinar através das suas Sagradas Escrituras. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Paulo vai dizer o seguinte: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse é um texto que traz muita confusão, né? Tem pessoas que, inclusive, dizem que não se deve estudar teologia por causa desse versículo, porque a letra mata e você precisa do Espírito que vivifica. Mas, na verdade, é a pura letra da lei, o puro conhecimento bíblico por conhecer, mata. Mas o Espírito Santo vivifica. O Espírito Santo aplicando essas verdades na nossa mente, no nosso coração e nos levando à prática dela, vivifica e nos dá vida espiritual. Uma outra característica do ministério de ensino é que ele é um ministério evangelístico. Ele é um ministério evangelístico. Mateus 28, 19, um texto que nós já nos referimos a ele ainda hoje, ele vai falar que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. E qual é a forma que nós devemos fazer, de que forma nós devemos fazer esses discípulos? Fazer com que pessoas de todas as nações se tornem discípulos de Cristo. Batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo ensinou, todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo falou. Essa é a nossa forma de fazer discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Esse ensino relacionado ao evangelismo, à evangelização, ao ato de levar pessoas até Cristo Jesus, ele primeiro para ganhar para Cristo e depois para encorajar o crescimento espiritual. Nós ensinamos as Escrituras para que as pessoas conheçam o Senhor Jesus Cristo e entreguem as suas vidas a Ele. E depois continuamos ensinando a palavra para que essas pessoas cresçam espiritualmente. O ensino da palavra pode e deve resultar em decisões por Cristo. O ensinar as Escrituras sagradas para aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo deve resultar na conversão dessas pessoas. Nós devemos proclamar o Evangelho através do ensino, ensinar a palavra para pessoas que ainda não conhecem, para pessoas que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, a fim de ajudar essas pessoas a tomarem a melhor decisão da vida delas,
que é a de entregar as suas vidas ao nosso Senhor, Salvador e Redentor, Jesus Cristo. O primeiro objetivo do Mestre é levar seus alunos a Cristo e a desenvolver um relacionamento com Ele. O nosso objetivo não é somente levar as pessoas a conhecerem as Escrituras, ajudar as pessoas a conhecerem as Escrituras de cor e salteado, decorar uma série de versículos bíblicos. A nossa função não é somente encher essas pessoas de conteúdo, de conhecimento bíblico, mas é levar as pessoas que o Senhor nos permitiu ensinar, sejam nossos alunos do seminário teológico, temos na nossa igreja professores de seminário teológico, seja ensinar os membros da igreja, as crianças da igreja na escola bíblica dominical, nas atividades do ministério infantil, seja nós como pais e mães, diante da responsabilidade que o Senhor entregou nas nossas mãos, ensinar as Escrituras para os nossos filhos em casa, seja qual for o nível de ensino que nós estivermos engajados, os homens mais velhos ensinando os homens mais novos, as mulheres mais velhas, mais experientes, ensinando as mulheres mais novas, não importa o nível de ensino que nós estejamos envolvidos. O nosso objetivo é levar as pessoas a quem nós ensinamos a Cristo e a desenvolverem um relacionamento com Ele. Se nós não alcançarmos isso com o nosso ensino, nós estamos trabalhando em vão. Nós vamos falar sobre o mandato educacional da igreja, que é a ordem que o Senhor Jesus Cristo dá para nós irmos e fazermos discípulos, irmos e ensinarmos. Billy Graham, ele disse o seguinte: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. A grande comissão é, em essência, o mandato educacional que Cristo confiou à igreja. Ele é um mandato evangelístico, mas ele é também um mandato educacional. Nós entendemos mandato educacional como a tarefa que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu de educar o mundo através da proclamação do Evangelho e da ação do discipulado. Então, quando nós cumprimos a ordem, a tarefa que o Senhor nos deu de educarmos o mundo através da proclamação do Evangelho e da ação do discipulado, nós estamos cumprindo o mandato educacional de Jesus Cristo para a igreja. O mandato educacional, de acordo com o pastor Claudionor de Andrade, é a grande comissão exercida de maneira pedagógica e didática por meio do magistério da palavra de Deus. É quando nós cumprimos a grande comissão através do ensinamento das Sagradas Escrituras. É uma ordem, ainda segundo Claudionor de Andrade, é uma ordem que tem de devidamente ser cumprida por todos os que se declaram servos de Deus. A missão da igreja abrange tanto a evangelização quanto a educação do ser humano na palavra de Deus. O papel do ensino no amadurecimento da igreja. Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 16, dizem o seguinte: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,
Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida em que cada parte realiza a sua função. Então, a respeito do papel do ensino no amadurecimento da igreja, nós tiramos algumas verdades desse texto de Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. A primeira é que Deus deseja que cresçamos e sejamos espiritualmente maduros, conforme vai dizer no versículo 12. Outra coisa que nós podemos tirar, extrair dos versículos 15 e 16, é que Cristo é o nosso modelo de crescimento. Nós vamos crescer até que cheguemos à estatura de Cristo, à plenitude de Cristo. Cristo é o nosso modelo de crescimento. O nosso modelo de crescimento, por mais que tenham homens de Deus que vão nos inspirar, que vão ser modelos e exemplos para nós, o nosso modelo não é um ser humano falho e pecador como nós. O nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. E nós devemos crescer, buscando chegar à estatura de Cristo. Uma outra coisa que nós aprendemos a partir desse texto é que o ensino é fundamental para o amadurecimento do crente. É fundamental que haja ensino na igreja, para que cada membro, para que cada irmão cresça e amadureça espiritualmente. O amadurecimento espiritual, através do ensino das Escrituras Sagradas, ele exige comprometimento, tanto de quem ensina, quanto de quem aprende. Por exemplo, nós podemos olhar para o texto de Oséias 6,3, que diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós vamos ter diversos textos que vão nos orientar quanto ao crescimento espiritual e o quanto nós devemos nos comprometer com com o ensino que nós transmitimos para outras pessoas, assim como devemos nos preocupar com o nosso crescimento, com a forma que nós aprendemos através das Sagradas Escrituras. E além disso, exige dependência de Deus. Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21, vão dizer o seguinte: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com o poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Nós precisamos depender. É Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. É Ele que vai efetuar em nós tanto o querer quanto o realizar. É Ele que vai nos capacitar a compreender as Sagradas Escrituras. É Ele, de acordo com o seu grande poder, que vai nos capacitar a compreender as coisas que são tratadas nas Sagradas Escrituras, porque são coisas espirituais que só podem ser discernidas espiritualmente. Nós vamos ficando por aqui.
Na próxima aula, nós vamos falar sobre as motivações do Ministério de Ensino e vamos dividir o estudo desse tema, né, sobre as motivações do Ministério de Ensino em dois grandes pontos. O primeiro, as responsabilidades da educação cristã. Vamos ver qual é a responsabilidade que a educação cristã tem diante da igreja e diante da sociedade. E falar também sobre o impulso para ensinar. E vamos ver o que deve nos impulsionar a ensinar as Sagradas Escrituras. Fiquem com Deus, que Deus abençoe você e até a próxima aula.